Então, boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um Dedo de Prosa. Hoje eu estou recebendo a doutora Cláudia Neiva. A doutora Cláudia é reumatologista da Santa Casa, preceptora do ambulatório de lúpus, né? Experiência muito ampla com esses pacientes. Ela é chefe do serviço de reumatologia do Mater Dei e chefe da pesquisa clínica da Santa Casa. Boa tarde, doutora Cláudia. Boa tarde, Thales. Que bom estar aqui com você, né? Lembrando aqui que o Thales é nosso colega lá na Santa Casa, né? Está agora participando com a gente também, né? Isso. Então, hoje o assunto é nefrite lúpica, né, Cláudia? É um assunto que você tem uma experiência muito longa, aí, né? Vários anos já olhando esses pacientes. Eu acho que a primeira pergunta que deveria ser feita, que os pacientes, imagino, queiram saber, é o que é a nefrite lúpica, né? O que seria a nefrite lúpica? A nefrite lúpica, Thales, é uma doença que inflama os rins nos pacientes portadores de lúpus eritematoso sistêmico. Basicamente é isso. E assim, qualquer paciente com lúpus pode ter nefrite lúpica ou tem algum grupo que pode ter tem mais chance de ter essas manifestações? A inflamação renal, ou seja, a nefrite lúpica, ela acontece nos pacientes portadores de lúpus em mais ou menos 50% desses pacientes. No início da doença, no início do diagnóstico, 30 a 40% dos pacientes, eles podem abrir o quadro do lúpus com a inflamação renal, com a nefrite lúpica. E no decorrer de 5, 10 anos de doença, os demais pacientes podem apresentar essa inflamação renal. Pode ocorrer em qualquer paciente portador de lúpus eritematoso sistêmico, mulheres ou homens, crianças, ou seja, pode acometer qualquer faixa etária, e é um pouquinho mais grave em pacientes de descendência africana. Ótimo. Então, na primeira manifestação, quando a gente descobre o lúpus, né, a cada 10 pacientes, 3 ou 4 já vêm com a manifestação da nefrite lúpica, né, Cláudia? E aí, ao longo da vida, eles vão desenvolvendo essa manifestação, né? Mas, então, não são todos os pacientes, né? Tem alguns que você vê que eles não chegam a ter nefrite lúpica, né? Ou tem tudo? Não são todos os pacientes. Então, é mais ou menos uns 50% dos pacientes que, no decorrer de toda a doença do lúpus eritematoso sistêmico, vai apresentar a nefrite lúpica. É isso mesmo, Thales. E essa inflamação nos rins, como que ela acontece, Cláudia? Nos pacientes portadores de lúpus eritematoso sistêmico, ocorre uma produção de autoanticorpos, que podem, e aí que está o problema, esses autoanticorpos podem se depositar, se acumular, se depositar nos rins, causando inflamação nesse órgão. Então é como se fosse uma deposição de imunocomplexos e anticorpos, né, pela doença. O lúpus, ele forma esses imunocomplexos, não é isso? Sim, o lúpus eritematoso sistêmico, os portadores dessa doença produzem autoanticorpos que vão inflamar células próprias do organismo. E o rim, como sendo um órgão específico, esses autoanticorpos podem se depositar nos glomérulos, que são locais de filtração renal, e aí pode ocorrer uma inflamação, e essa inflamação pode levar a uma disfunção do rim. E aí, quando tem essa inflamação, geralmente os pacientes vão ter sinais e sintomas, né? Geralmente é pressão alta, né, Cláudia? Faz muito inchaço, né, principalmente de membros inferiores. E como é que o paciente ele pode pensar que ele pode estar evoluindo para uma manifestação renal, paciente com lúpus? Essas duas características que você acabou de falar são muito importantes. Um paciente com uma inflamação renal, ele pode apresentar com uma pressão arterial elevada, chamada hipertensão, pode acumular líquido no organismo, causando um edema, principalmente em membros inferiores, face, ou todo o corpo, inclusive. Pode perder proteína na urina, né, pela inflamação, e aí a urina vai ficar com aspecto de espuma. São características, sinais e sintomas bastante reconhecidos num paciente com nefrite lúpica.
Principalmente a proteinúria. A gente vê que é o sinal, na verdade, a alteração laboratorial que a gente mais valoriza, né? Quando costuma alterar níveis mais altos, a gente preocupa de ter uma manifestação nos rins, né? E qual que é a gravidade da nefrite? Ela pode evoluir para perda da função renal completa, diálise, transplante? A nefrite lúpica, ela pode se manifestar de maneira leve, moderada ou até severa, grave, né, Thales? Nos casos mais graves, o rim pode se tornar insuficiente e aí sim o paciente pode precisar, né, como você colocou, de diálises e transplantes. E no caso, o transplante ele é para todos os alterações renais ou não? Como é? Como você falou, eu não ouvi. Vai ter que cortar. Tá. O transplante renal ele vai ser feito para todos os pacientes ou tem um grupo específico que vai chegar a ter esse tratamento? Não, o transplante ele é realizado nos pacientes que chegam a um quadro de insuficiência renal refratária ao tratamento da nefrite lúpica, ou seja, da doença de base, ou seja, aquele paciente que não conquistou uma melhora e ficou bastante insuficiente, não conquistou uma melhora clínica, uma melhora laboratorial, e o rim não mais filtra as escórias do organismo. Então, são raros casos que chegam a uma insuficiência renal crônica, assim chamada, necessitando de um transplante renal. Ótimo. E no caso, o paciente que tem lúpus, ele tem como se prevenir, evitar que tenha manifestação renal? O que ele pode fazer para evitar chegar a isso? Recomenda-se que todo paciente portador de lúpus, ele tenha um diagnóstico precoce dessa nefrite lúpica, para que o tratamento seja adequado e aí a gente possa evitar a inflamação severa e chegar à insuficiência renal. Para isso, Thales, o mais recomendado é que o paciente faça consultas regulares com o reumatologista e nessas consultas sempre seja avaliado a atuação, o funcionamento dos rins desse paciente, né? Então, em cada visita, o reumatologista vai avaliar clinicamente e tomando também como base alguns exames laboratoriais que podem medir e nos auxiliar no controle dessa função renal. Então, a nefrite lúpica, com diagnóstico precoce, nos leva a um tratamento mais adequado, tentando prevenir um dano mais severo e crônico no rim desses pacientes. Eu fiz essa pergunta porque é muito frequente os pacientes com lúpus perguntarem, né? Quando eles sabem que existe essa alteração renal, nefrite, eles geralmente perguntam se tem como evitar, né? E infelizmente a gente não consegue fazer um tratamento preventivo, né? Tratar antes de acontecer. A gente não tem um aspecto que a gente consiga melhorar para evitar. O que a gente consegue, igual a doutora Cláudia falou, é melhorar, fazer o diagnóstico o mais precoce possível, né? E aí, quando faz esse diagnóstico precoce, Cláudio, você vê uma boa resposta, assim, você acha que os pacientes eles conseguem manter boa função renal ou nem sempre conseguem? O que você tem visto na sua prática clínica? Na prática clínica, o tratamento ele é efetivo, na grande maioria dos pacientes, com uma resposta renal parcial e também um grande número de pacientes com uma resposta renal completa. Então, inicia-se com o tratamento do lúpus eritematoso sistêmico, propriamente dito, e se o paciente tem um diagnóstico de nefrite lúpica, Thales, a gente acrescenta um tratamento voltado para essa manifestação renal. Ótimo. E no caso, tem algum exame que o paciente deva fazer, que ele deva pedir que o seu médico faça para avaliar a questão da nefrite lúpica? Você já comentou aqui previamente, né, há pouco, que é importante a gente avaliar condições clínicas do paciente. Então, a gente começa com uma avaliação clínica, da medida pressórica nas consultas, da análise se o paciente está com edema ou não, e além disso, alguns exames laboratoriais, exames de sangue e urina, nos vão auxiliar, né, no diagnóstico dessa nefrite. Então, no exame de urina, a gente vai avaliar as perdas de proteína, de células,
perdas de sangue. Nos exames laboratoriais sanguíneos, a gente tem um marcador de função renal importante, que é a creatinina. E, bem especificamente, um exame que nos auxilia muito na nefrite lúpica é a biópsia renal, que é importante, Thales, para o diagnóstico, para classificar o tipo e a gravidade da nefrite lúpica, e com isso a gente vai propor um tratamento específico para aquele paciente portador da nefrite lúpica, de acordo com toda a análise clínica, laboratorial e a biópsia renal. E no caso, a biópsia, o ideal seria fazer para todos os pacientes, né? Tem alguns critérios específicos para a gente solicitar uma biópsia renal. Então, uma perda de proteínas significativa, alterações de função renal, algumas especificações que o reumatologista vai avaliar e indicar a biópsia renal para determinado paciente portador de lúpus. Ótimo. E aí, Cláudia, vamos supor que um paciente ele começou a ter essas manifestações. Ele está lá com seu edema, né? Está inchado, a pressão está alterando, né? Foi no reumatologista, viu que está tendo proteína na urina, o anti-DNA está positivo, o complemento está reduzido, né? E aí, como é que vai ser feito o tratamento? Como é que vai ser conduzido esse paciente? Bom, inicialmente, o paciente deve manter o tratamento do lúpus eritematoso sistêmico, o tratamento básico da doença. E nós vamos acrescentar corticoides e imunossupressores de acordo com a classificação daquela nefrite lúpica. Então, o corticoide vai ser usado em muitos pacientes, inicialmente em doses mais elevadas e depois reduzindo dose. E os imunossupressores, que são medicamentos que vão diminuir a resposta imune daquele paciente, também vão ser incorporados no tratamento de acordo com a classificação da nefrite. Inicialmente, o tratamento acaba sendo mais agressivo durante os primeiros 6 meses. E depois, as doses desses medicamentos, do corticoide e dos imunossupressores, ficam um pouco menores, mas sim mantidas durante muitos anos para que esse rim volte a funcionar novamente, desinflame, né, acabe com o quadro inflamatório renal e a gente possa evitar a recidiva dessa inflamação durante esses anos. Então, é importante um tratamento que seja iniciado precocemente, com medicamentos específicos, além dos medicamentos de tratamento de base do paciente portador de lúpus, e que esse tratamento seja agressivo no início e no decorrer dos meses ou anos, né? Geralmente a gente trata por anos, tratamento um pouco menos agressivo, mas que seja contínuo e acompanhado pelo médico assistente. É isso que você falou, é interessante, né, Cláudia? Porque às vezes o paciente ele faz o tratamento, ele sente uma melhora clínica, né, e acha que o medicamento ele está sobrando. Mas a gente sempre tem essa preocupação de evitar que tenha uma recidiva, né, que volte a ter uma manifestação. E você vê isso acontecendo, assim, o paciente às vezes abandona o tratamento ou deixa de fazer e volta a ter as manifestações renais. Sim, isso é muito comum, sabe, Thais? Assim, bem colocado. É importante seguir o tratamento completo, com bastante seriedade, com regularidade no uso dos medicamentos, porque pode acontecer uma falha do tratamento por falha do próprio medicamento ou falha do tratamento porque o paciente não seguiu corretamente a orientação do médico assistente. Então, a seriedade no tratamento da nefrite lúpica, a responsabilidade, tanto do médico de instituir o tratamento, quanto do paciente de seguir corretamente as orientações, informando também as alterações que podem estar acontecendo no decorrer do tratamento, né? Vai ajudar a avaliar, vai ajudar na eficácia desse tratamento e evitar a recidiva dessa nefrite lúpica. Então, encerrando aqui a nossa discussão sobre nefrite lúpica, agradecer a doutora Cláudia. Gostaria de fazer mais alguns comentários, doutora Cláudia? Thales, eu gostaria de colocar aqui a importância do paciente portador de lúpus procurar o seu tratamento com o reumatologista
e se tiver na nefrite lúpica, esclarecer que os especialistas que são responsáveis, né, e aptos a tratar a nefrite lúpica, em primeiro momento é o reumatologista, mas pode ser auxiliado pelo nefrologista também. Eu acho que isso é importante a gente colocar. E gostaria de agradecer, né, esse dedo de prosa aqui, esse papo bom que a gente teve. Nós estamos no mês fevereiro roxo, né, que inclui aí o lúpus eritematoso sistêmico como uma doença autoimune citada no fevereiro roxo, e falar para todas as pacientes de lúpus que é possível você ser tratada, ter uma vida saudável, né? Existem formas específicas para a gente tratar, mas também não deixar de ter uma vida normal. É possível isso, tá? Quero agradecer, Thales, a entrevista, acho que foi ótima. Na verdade, esse bate-papo que a gente teve, né? E que a gente possa conversar outras vezes. Agradecer à Sociedade Mineira de Reumatologia essa oportunidade também, né? Da gente falar um pouquinho do lúpus, né? Para os nossos pacientes. Com certeza. Eu que agradeço, a Sociedade Mineira agradece também a sua disponibilidade. Eu acho que é muito importante para o paciente com lúpus ouvir de alguém que tem tanto tempo de experiência realmente ouvindo pacientes, conhecendo os pacientes, não só através de estudos, mas realmente com contato com eles, né? Que eu acho que é o mais importante. Então eu vou encerrando e agradeço a presença de todos. Um abraço.